aqui no Instagram, Marlos Arnes, toda quarta. Estamos aguardando a entrada dos nossos amigos e convidados. Hoje receberemos o Thiago Diniz Barbosa Nicolai, sócio do escritório Malheiros, Mediolaro e Prado, em São Paulo. Uma alegria receber o Thiago. Luiz Roberto já está aqui no backstage. Quando o som estiver ok, a gente começa a gravar, Luiz Roberto. Salve, Luiz! Então, nesse momento, estamos gravando, ouvindo bem. Está feita a nossa chamada inicial. Esta é a nossa live de quarta-feira, 17 horas. Hoje com Thiago Diniz Barbosa Nicolai, grande advogado, atuante em São Paulo, sócio do escritório Malheiros, Mediolaro e Prado, o escritório renomado de São Paulo. Ele vai nos contar algumas histórias do Dr. Malheiros, grande criminalista. Um abraço para Daniela Mediolaro, para todos do escritório do Thiago, que vai estar conosco hoje tratando de cibercrimes. Para vocês que nos seguem aqui no Instagram, fica o convite para nos seguirem também no YouTube. O YouTube com a nossa rede Arnes de Oliveira e Andreasa e com a publicação de todo o nosso conteúdo jurídico das quartas-feiras, 17 horas, as nossas lives sobre os mais diversos temas da área jurídica e também com as gravações dos programas Roda de Conversa, que são produzidos por mim e pelo Guilherme Lucchesi e já são transmitidos diretamente no YouTube, também com grandes nomes jurídicos do cenário brasileiro e do cenário internacional. Lá no YouTube você também encontra, no YouTube Arnes de Oliveira Andreasa, você também encontra uma série de vídeos sobre compliance, uma série de vídeos sobre imposto de renda e toda a produção jurídica em vídeos do escritório Arnes de Oliveira está lá disponível de forma absolutamente gratuita. Ficam todos convidados para fazerem lá o seu registro e a sua inscrição, basta um clique. E já está conosco aqui na sala, eu vou mandar o convite agora para ele aceitar, o Thiago, e aí já daremos início à nossa fala específica. Os cibercrimes que estão com um assunto no momento. Grande Thiago, seja bem-vindo. Grande Marlos, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Obrigado pelo convite. Uma alegria enorme te receber e fazer uma saudação especial ao nosso saudoso Dr. Malheiros, grande figura, grande líder da advocacia criminal brasileira. Eu, quando estive em São Paulo, conheci o Dr. Maris. O Dr. Maris sempre me dizia da grandiosidade do Dr. Malheiros, da grande liderança dele, e depois convivendo com você, com a Daniela, com os sócios do escritório Malheiros Filho, Mediolaro e Prado Advogados, mais histórias. Até eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória profissional, da faculdade, da tua trajetória no escritório, quem sabe uma história boa do Dr. Arnaldo Malheiros. Então, está em casa. Então vamos lá, né? Vamos começar então. Então contar um pouquinho, né? A minha trajetória criminal, na vida criminal, é muito ligada ao Arnaldo. Então, assim, o Arnaldo tinha uma questão muito de fazer prata da casa. Então, ele gostava de formar estagiários, advogados e sócios. Então, o escritório hoje tem 35 anos. Tem muitos advogados, sócios que já passaram por aqui e hoje tem suas próprias bancas, mas todas as pessoas que foram sócios do Arnaldo foram estagiárias dele. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, eu vim para São Paulo, sou de Minas, fiz PUC aqui em São Paulo, aí me formei, era estagiário do escritório, efetivado, advogado, depois me tornei sócio dele e assim ficamos. E ficou uma belíssima homenagem de manter o nome do escritório, né? Malheiros Filho, Mediolaro e Prado.
mas mantendo o nome do Dr. Malheiros e com isso toda a tradição e toda a história do Dr. Malheiros, né? Ah, sim. E, putz, como o Arnaldo era uma pessoa também que gostava muito de ler, então, assim, a gente tem uma biblioteca aqui fenomenal, gigantesca. Então, o que a gente fez? 2 anos atrás, fizemos uma reforma aqui na casa, conseguimos colocar a biblioteca no lugar legal, na entrada da casa do escritório, e a gente batizou com o nome dele, né? Então, vieram os familiares, os amigos, então, é uma coisa bem, bem interessante. E muito sobre bom. essa questão aqui de cybercrimes, é uma coisa que você pode não achar que é, mas o Arnaldo era fascinado por essas coisas. É então, mesmo? O Arnaldo, eu lembro que, nem sei se chega a ser contrabandeado, não sei, mas ele trouxe o primeiro computador, na época que nem tinha computador aqui no Brasil, ele fez um curso lá, acho que em Harvard, e aí ficou impressionado com isso, só tinha máquina de escrever e computador só tinha em grandes empresas, ele deu um jeito, importou uma peça daqui, importou uma peça dali, trouxe para o escritório, fez um curso, então um dos primeiros escritórios criminais a ter computador aqui no Brasil foi o escritório dele. Então, e ele coisa bacana, não sabia. À frente do tempo, fazendo curso, entendia, trocava celular, queria aprender. Então, era um cara assim, muito antenado nessas coisas. Que bacana. Fica aí a nossa homenagem, a nossa saudação ao Dr. Arnaldo Malheiros, foi uma grande liderança até hoje, uma figura presente na advocacia criminal brasileira, e homenageando ele, eu fico muito feliz com a tua presença, Thiago. Muito obrigado. Obrigado. Quando você escolheu o tema, repercutiu muito, porque nós não temos nenhum dia que não tenha alguém com o seu celular aí com tentativa de golpe, a pegadinha do WhatsApp e outras tantas questões. E aí o pessoal bombou a propaganda da nossa live por conta desse momento que está todo mundo vivendo. Como é que está essa situação, Thiago? O que você vai nos contar aí sobre os números globais, sobre esse problema do cibercrime? Então, vamos lá. Por que eu acho esse tema interessante, tá? A gente tem uma atuação aqui no escritório com empresas e com multinacionais, então a gente já vem lidando com cybercrimes há muitos anos. Mas você tem uma questão que é o seguinte, a pandemia obrigou todo mundo a trabalhar no ambiente virtual. Então, de uma hora para outra, todo mundo teve que se adaptar à questão do computador. Falo pelo exemplo aqui do escritório mesmo. A gente já tinha todas as ferramentas necessárias para trabalhar de home office, mas que a gente nunca trabalhou. No dia que falou assim, vai fechar? Putz, será que tem ferramenta? A gente descobriu que a gente já tinha as ferramentas, a gente pagava pelas ferramentas e nunca tinha usado. Então, beleza. Isso obrigou todo mundo a entrar no ambiente virtual. E você teve uma outra questão. Crimes patrimoniais, pessoais, então roubo, furto, essas coisas, tá todo mundo dentro de casa, então isso diminuiu. Então estelionatos em geral, as pessoas também que cometiam esses tipos de delito tiveram que se adaptar, ou morriam. Então, assim, essas pessoas também começaram com a criatividade a entrar na questão dos cybercrimes. E tem uma questão assim que eu acho que é muito importante a gente colocar, que é um negócio que a gente acha que é grande, mas a gente não tem a dimensão do tamanho disso, tá? Hoje, prejuízo com cybercrime no mundo, em 2021, a gente está falando de 5 trilhões de dólares no mundo. Para você ter noção, o Japão tem um PIB, que é a terceira maior economia do mundo, de 4,8. Então é mais que o PIB do Japão. A expectativa é que em 2025 isso seja, no mínimo, de 10 trilhões de dólares. Tá? Então é uma coisa assim, é absurdo os valores envolvidos. Pra você ter uma noção, estudos, a gente não tem como ser muito certeiro nisso, mas o narcotráfico global, ele movimenta 1 tri. Então a gente está falando de uma coisa que movimenta 5 vezes mais que todo o narcotráfico mundial. É muita coisa, hein? É uma coisa absurda, absurda. Pra você ter noção, aqui no Brasil, você tem uma tentativa de fraude em e-commerce, assim, a cada 6 segundos. A cada 6 segundos tem uma tentativa de fraude eletrônica. Aqui no Brasil. Então, muita coisa, isso é o número do ano passado. Este ano já teve um aumento de 83%. Então, já deve estar aí uma fraude a cada 4 segundos, uma fraude a cada 3 segundos. Então, assim, é uma questão assim, muito
importante, muito vultosa e que tem um impacto gigantesco. Então a gente tem assim tipos de fraudes que vão desde as fraudes que impactam grandes companhias, que aí depois a gente vai conversar sobre isso, até a pessoa que está lá no dia a dia, que é isso, a fraude do boleto, o golpe do WhatsApp, então... A fraude do Pix. Do Pix, E como é que se dividem esses crimes, Thiago? Aí a gente tem uma série de crimes comuns, que você está nos dando exemplo, e também desses grandes crimes. Como é que a gente divide isso tudo? Eu, assim, não tem nenhuma doutrina que fala sobre isso, mas pelo menos na nossa experiência eu gosto de dividir em dois tipos de crime, tá? Que são, primeiro, os crimes comuns, que são o seguinte, primeiro a gente tem que pegar, assim, o que é o cybercrime, tá? Cybercrime nada mais do que são os crimes comuns que a gente já tem. Então, assim, o Código Penal e as leis especiais que a gente tem, eles dão conta de praticamente todas as condutas que são feitas no ambiente virtual. Mas são crimes que se utilizam de alguma tecnologia para a sua consumação, tá? Talvez você tenha uma lei ou outra, que é uma situação especial para colocar ali, mas, assim, no geral, é isso, são crimes comuns. Então, você tem a primeira parte, que são pessoas que se utilizam de ferramentas eletrônicas, mas não com uma força tecnológica muito grande. Não é uma pessoa que tem uma expertise muito apurada para cometer o crime. É a fraude do WhatsApp. Então, a pessoa vai tentando ali a questão de acerto e erro, vai fazendo phishing, buscando 1.000 pessoas, das 1.000 pessoas, se ele pegar uma, dá certo. Então, assim, não tem uma grande engenharia tecnológica. Então, são os crimes comuns. E aí você tem a outra metade, que são os crimes, sim, técnicos, que são crimes feitos por hackers. Que aí você vai ter o ransomware, que é a questão do sequestro de informações, espionagem empresarial. Aí você vai ter invasão de dispositivos, que aí são pessoas, sim, que aí têm um conhecimento técnico apurado e utilizam das ferramentas para isso. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito, muito, muito claro é que tanto um quanto o outro desses dois tipos de crime que a gente está falando, eles se utilizam de uma coisa que a gente chama de engenharia social, tá? Que a doutrina fala que é engenharia social. O que é engenharia social? É o ser humano. Então, para cometer esses crimes, eles precisam de uma ação equivocada de um ser humano. Então, é o ser humano que foi enganado e fez alguma coisa, o ser humano que clicou num link, o ser humano que instalou um programa que não era para ser instalado. Então, assim, um grande erro das pessoas, então, o que é a grande questão dos cybercrimes, tá? As pessoas acham que quando elas estão assim, dentro do ambiente tecnológico, dentro do seu computador, elas estão protegidas. Mas elas não estão. Então, as pessoas não tomam cuidados necessários, tá? Quando você viaja, você coloca um cadeado na sua mala. Você não dá a chave para todo mundo. Mas aí a pessoa vai e ela cadastra no site e põe a senha o aniversário dela, que é como se você estivesse dando a chave do cadeado pro invasor. Então as pessoas pensam que dentro do ambiente virtual elas estão totalmente protegidas, como que na maioria das vezes elas estão com a porta de casa aberta, com a janela aberta e ainda chamando os invasores para entrar. Então, assim, grande parte, 95% dos crimes, eles acontecem por conta de erro humano. Tá? É clicar num site, eu nunca vi um site na vida. Aí chega uma propaganda, a pessoa vai lá e clica naquilo lá. Não checa as informações. Então, essa que é a divisão dos crimes, como elas funcionam. Mas, assim, de novo, a grande questão é o ser humano. Eu sempre brinco aqui que é a pecinha que está ligada entre a cadeira e a tela, entendeu? Se não tiver isso, não funciona. Quer dizer, seja no golpe do Pix, do WhatsApp, até o cybercrime, ou cibercrime mais elaborado do hacker, da invasão de um site, tem esse fator humano. Quer dizer, o perfil da vítima é muito interessante a gente trabalhar pensando qual é o perfil da vítima. É uma ideia? Sim, a gente fez um estudo e é uma coisa muito legal. Tá? Que às vezes você pega assim, qual que seria o perfil de uma pessoa de cybercrime? Pô, às vezes uma pessoa com menos escolaridade, ou às vezes você está pensando só em pessoas com mais renda. Não, tá? O que a gente conseguiu colocar aqui, até tem uns dados aqui, só para você ter ideia. No ano passado, 50% das pessoas no Brasil foram vítimas de algum cybercrime, ou uma tentativa. Então, metade do Brasil. 50% desses 50% sofreu algum dano. Tá na média, o dano sofrido é na média dos R$500, tá? Homem e mulher, meio a meio, 53% homem, 47% mulher. Renda,
indiferente. Então, a gente não está falando de uma questão de renda. Então, é 23% até um salário mínimo, 22% até 4 salários mínimos, 20% até 10 salários mínimos e o resto também acima desse valor. Então, vai dar, dividido em 5 camadas, está divididinho, 19, 22, tudo. Então, não é uma questão. Escolaridade, não importa. Idade, não importa. Então, assim, isso é muito... É um crime... Ele não tem preconceitos. É um atinge todo mundo. A cada 2 pessoas, uma está sendo atingida. Uma está sendo atingida. Independentemente disso, de qualquer classificação que você queira colocar. Tá? Se tem conta na internet, se tem conta em banco, se não tem. Então, assim, uma coisa muito... É muito difícil de se apurar, porque é muito difícil você ter um perfil de quem atinge. Tá? E o que a vítima deve fazer, Thiago? Tá. Aí você me der uma... Só agora eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que eu consigo dividir. Eu vou colocar aqui alguns crimes, tá? Que eu acho que são os que a gente mais vê no dia a dia. Isso é legal. E aí eu falo para nós o que a pessoa deve fazer e o que ela não deve fazer, tá? Até primeiro, porque tem um monte de gente nos acompanhando aqui que perguntou, pô, o meu irmão depositou 16 mil reais, caiu no golpe do WhatsApp. Falei para ele, mas como é que alguém ainda cai no golpe do WhatsApp? Falei, e aí a pessoa te conta uma história e é impressionante, porque eles sabem o nome, sabem o nome, às vezes, da mãe, o nome do pai, ou todo mundo no mesmo escritório, no mesmo dia, recebe clonagens, enfim. Acho que esse exemplo teu é bacana de pegar os crimes e dizer o que deve fazer. Legal. Estelionatário, a gente está acostumado com estelionatário desde sempre. É uma pessoa sedutora e ele sabe te enganar. Então, às vezes, quando chega cliente aqui, a pessoa chega muito cabisbaixa aqui, vai falar, putz, fui enganado no golpe do WhatsApp. Pô, em 2021, caí no golpe do WhatsApp. A pessoa chega triste. Aí você acalma a pessoa, você fala, calma. A pessoa que te aplicou esse golpe é um especialista nisso. Ele só faz isso. Então, assim, é normal que você caia. Então, fica tranquilo. WhatsApp. Pô, assim, primeiro, como é que funciona o golpe do WhatsApp? De alguma maneira, tá? O estelionatário, ele tenta obter o seu código de segurança. Então, assim, a criatividade é o céu aqui para essas pessoas. Então, o que a gente tem muito? Ligação do banco, que fala que está mandando um SMS, aí você manda. Eu já vi uma amiga minha caiu, advogada, foi estagiária aqui do escritório, está acostumado criminal, pesquisa do Covid. Então, o Ministério da Saúde liga, blá, 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 agora só para pesquisa de satisfação, vou te mandar um código só para ter o registro aqui. Passou, clonou. Então... tem que se desconfiar de todos esses tipos de ligação, tá? Infelizmente. E assim, não se passa código, nenhuma instituição, sabe, bancária, comercial ou oficial, te pede nenhum código por voz que ela te manda por SMS. Tem que ativar a verificação de 2 etapas, que é aquela senha que fica aparecendo lá de vez em quando, porque se você passar, depois de algum tempo você consegue travar o celular. Então tá ótimo. Terceiro, você sofreu esse golpe, tem que fazer um boletim de ocorrência. Então, tem que munir a polícia dessas informações. Tá? Aí a questão da pessoa que depositou um dinheiro. Tá? Você tem uma questão ali que é muito difícil, que é o tempo. Tá? Que eu aconselho e onde a gente tem êxito em algumas ocasiões. Você conseguiu verificar que caiu no golpe? Imediatamente, faz um boletim eletrônico, não deu tempo de fazer, liga no banco para o qual você mandou o dinheiro. Tá? Se você fizer isso rápido, os bancos eles estão com uma flexibilização disso. Lógico, se você fez uma transferência bancária, o banco é obrigado, você fez a ordem, ele é obrigado a concluir aquilo lá. Mas o que os bancos têm feito? Eles bloqueiam esse dinheiro e ligam para o correntista ou entram em contato com o correntista. Então, você estava esperando um dinheiro do Marlos? Não, nem sei quem é Marlos. Emprestei a conta para um amigo, alguma coisa assim. Então, assim, o banco segura e acaba com um boletim de ocorrência te devolvendo. Mas, assim, tem que ser muito rápido. Passou umas 2, 3, 4 horas, essa pessoa já sacou o dinheiro. Tá? E na mesma toada, você tem alguns outros crimes patrimoniais que estão na mesma toada disso, tá? Que é o golpe do boleto falso. E essa, eu até antes de você falar do boleto falso, essa dica, essa orientação
de fazer o boletim de ocorrência, ela é muito importante, Thiago, porque a polícia também ela precisa ter uma estatística, né? Porque a estatística ela não reflete a realidade. Sim. Porque eu imagino que a percentagem de pessoas que faz o boletim de ocorrência é muito pequena em relação a todo mundo que sofre o golpe. E com isso a polícia acaba não tendo dados para subsidiar uma política de segurança pública, uma política de melhoria de equipamentos, de materiais. Então essa questão realmente é importante. Hoje, com a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência eletrônico, facilitou muito. Você não precisa ir na delegacia, não vai perder lá um bom tempo para fazer o boletim de ocorrência. Né? A gente levantou aqui, acho que quase 70% das pessoas não fazem nada. Pois é. Por quê? Ela não tem esperança de reaver o valor, é muito demorado, é a burocracia. E nisso que agora em São Paulo eles criaram, agora a gente acabou de lançar, foi em setembro do ano passado, 5 delegacias especiais só de cybercrimes. Então tem de lavagem, tem de fraudes bancárias, tem de e-commerce, tudo. Então o que eles falam? Doutor, assim, às vezes nem é para instaurar um inquérito, a pessoa nem quer, tudo bem. Mas é para isso, a gente conseguir monitorar, porque às vezes o mesmo número que dá fraude num banco, ele dá fraude numa loja de varejo, e ele também dá fraude num aluguel, numa empresa de telefonia. Então eles conseguem isso mesmo, a criar essa sistemática de inteligência e ir atrás dessas grandes quadrilhas, né? O Léo está aqui acrescentando que ele acha que é possível registrar o boletim de ocorrência na delegacia eletrônica. E imagino que em cada estado seja, em São Paulo é possível, aqui no Paraná também é possível, o que facilita muito. E essa tua dica de ligar para o banco onde você depositou dinheiro, eu desconhecia. Essa é uma excelente sugestão. Quem está chegando agora, eu estou conversando com o Thiago Nicolai sobre cybercrimes, como preferirem, e o Thiago está aqui dando a linha do que a vítima deve fazer, está trazendo uma informação bacana de que se você sofrer um golpe do WhatsApp ou esse depósito de dinheiro, liga para o banco onde você depositou nas primeiras horas, primeira hora, segunda hora, que por causa de uma flexibilidade, muitas vezes eles estão bloqueando esse dinheiro até você fazer o BO. Legal, eu não tinha essa informação. Isso, inclusive, vou te contar agora na fraude do boleto, que é isso, a pessoa recebe um boleto, a máscara do boleto é idêntica ao boleto normal, beleza? Então vai ser de um banco, de uma conta de energia, alguma coisa assim. Você entra, essa grande questão, acho que isso daí teria que mudar nos bancos, tá? Eu tenho conversado um pouco com o pessoal da Febraban. Na primeira tela, quando você digita a linha digitável lá bonitinha, ela ainda aparece o nome que estava no boleto. Só quando você dá o OK, naquela última tela do Internet Banking que você fala confirmar, aí sim aparece que aquele boleto, em vez de ser para o Santander, é para o PayPal do João da Silva. Então a pessoa tem que olhar a terceira tela para conseguir verificar se aquilo é um golpe ou não. Eu acho que deveria ter uma mudança aí de interface dentro do Internet Banking para que isso já acontecesse na primeira tela. Tá? Eu acho que é uma mudança necessária. É um golpe que tem acontecido muito, tá? Isso daí a gente acha que tem duas maneiras, tá? Ou a pessoa que cria sites na internet e a pessoa clica lá e renegocia dívidas ou alguma coisa do tipo, ou furto de informações, que aí você tem um misto, né, de crimes de especialistas, então algum hacker que furtou informações de determinado setor, de determinada empresa, e vai atrás direcionado no cliente ABC. Então ele sabe que o Marlos tem um financiamento de, sei lá, do imóvel com a Caixa Econômica Federal. Então ele fala, Marlos, então vou te dar um desconto, tal, coloca lá e te manda o boleto, tudo por WhatsApp. Os bancos têm também nessa mesma toada, conseguido conversar tanto com o PayPal, com o Mercado Pago. Geralmente eles usam PayPal e Mercado Pago, tá? Assim que acontece, o banco também entra em contato com essas fintechs, essas opções de pagamento, e eles têm bloqueado os valores também. E aí depois você consegue devolver isso para a vítima real do crime. Então, uma coisa tem mas também de forma muito rápida, Thiago. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Isso. Porque depois que a pessoa sacar o dinheiro, você não consegue mais alcançar, né? Não, que é isso. Você chega nessa questão de crimes, assim, todos esses patrimoniais, aí também não vou ficar muito... Tem site falso, tem falso motoboy, é tudo a mesma sistemática. Mas, assim, a grande dificuldade, você chega em contas de pessoas
que moram, às vezes, em comunidades, pessoas de mais baixa renda, que estão longe, tal. E o dinheiro cai na conta dessas pessoas. A gente começou a pesquisar como é que isso acontece isso. Então, assim, tem um grande negócio, tem um business disso, que é aliciamento de aluguel de contas. Então, tem pessoas que só trabalham com isso. Então, fulano, cria uma conta no PayPal, ou me empresta sua conta do Bradesco, me empresta sua conta do Itaú, um dinheiro vai cair, você saca na hora, e eu te dou R$100, te dou R$50, te dou R$150. Então, são as primeiras pessoas, quando você faz uma investigação, que você consegue chegar nelas. Pô, tá errado emprestar conta? É errado, é um crime, que a pessoa participe. Mas não é essa pessoa que você quer pegar. Então, às vezes, você trava nisso, aí vai falar, quem que foi? Ah, foi o, sei lá, o Zezinho. Quem que é o Zezinho? Não sabe nome, não sabe sobrenome, não sabe nada, e a investigação trava aí. Trava. Por isso que a gente precisa de informações de novo, uma questão da inteligência, tá? Para conseguir chegar no segundo e no terceiro level, até conseguir chegar na cabeça da organização criminosa. Tem sido muito difícil. E a Carmen está justamente concordando conosco nesse sentido de levar as informações para a polícia, e o Léo, inclusive, colocou para quem é aqui do Paraná o site da polícia para fazer o boletim de ocorrência. A Maria está dizendo que enviaram o boleto no valor errado, eu corrigi. Quando eu coloquei no banco, o nome era para uma maquininha da Stone, e no nome de uma pessoa, e não para o banco. Vi a tempo e não caí no golpe. E normalmente, se você prestar atenção nos detalhes, você escapa do golpe mesmo. Só que a gente acaba fazendo as coisas com pressa e não vê, e vai clicando, e a hora que vê, depositou um valor e perdeu um dinheiro. Né? Sim. E o Robson Gradovski, que é advogado, que semana passada me relatou, foi uma das pessoas que fez a divulgação da nossa live. Te agradeço, Robson. Legal, Robson. Porque na semana passada, justamente, ele recebeu um cliente que fez lá um depósito de um valor importante, de R$16 mil, caiu nesse golpe, num valor elevado, acabou perdendo dinheiro, então está tentando localizar os titulares, responsabilizar o banco. Aí é toda uma outra discussão muito na área civil também, né? E no criminal, teve uma mudança legislativa que, assim, ela foi boa numa parte, muito ruim na outra, tá? Eles mudaram, criaram aquele tipo de estelionato virtual, que é feito por meio eletrônico, tá? Então, o estelionato, a pena é de 1 a 5, eles aumentaram isso daí, a pena é de 4 a 8, não sei, acho que é 4 a 8. Só que acontece, a pena de 4 anos, ela não suporta acordo de não persecução penal. Então, poxa, o que a pessoa quer? Ninguém quer prender ninguém, você quer reaver seu dinheiro. Então, essa mudança legislativa, ou então você consegue achar o cara fala assim, pô, te devolvo o dinheiro, acaba o crime, todo mundo fica feliz, tudo bonitinho. Não tem mais essa possibilidade. O legislador não pensou nisso, ele só pensou, de novo, em aumentar a pena, dar uma resposta rápida para a sociedade, mas ele não pensa com a cabeça sistêmica, né, de que é um ordenamento jurídico, não é uma coisa solta. É isso aí. E tem um golpe do Dom Juan também, não tem? Dom Juan, esse Estava até conversando com a advogada aqui no escritório, ela não conhecia, eu falei, isso daí tá bombando. Não, mas pandemia, as pessoas não estão se vendo, tá todo mundo em casa, carente, às vezes a pessoa tá solteira, quer namorado, tudo mais, o homem e a mulher. E o que acontece? Tem pessoas se utilizando, também estelionatário, tá? Se encontram em aplicativos de relacionamento, então começa uma conversa e com base nisso a pessoa ou pede alguma ajuda financeira, preciso pagar um negócio, preciso fazer alguma coisa, ou preciso de dinheiro para comprar uma passagem para ir te ver. Tem milhares de coisas, como a gente está acostumado com qualquer estelionatário. E a pessoa vai lá e deposita o dinheiro e some. Simplesmente a pessoa não existe mais. Então, assim, com a pandemia, já existia, isso sempre existiu, né? Estelionato sentimental, isso não acontecia mais pessoalmente, mas com a pandemia, isso a pessoa, que é o mais engraçado, é diferente, né? A pessoa não tem relacionamento próximo, então é tudo feito no ambiente virtual, então consegue convencer alguém que você nunca conheceu, você nunca viu, só relação por câmera, por vídeo, por voz, e consegue fazer a pessoa mandar esses valores. É complicado. E
o que fazer nesses casos? Quer dizer, como é que a pessoa se protege nesses casos? Não, primeiro não dá dinheiro para ninguém, é isso, gente. Como, sabe, eu sei, o amor, a paixão, ela cega o cérebro. Se todo mundo já se apaixonou mais de uma vez, eu sei o que acontece. Mas é tentar um pouco de racionalidade, conversar com as pessoas. Se alguém te pedir dinheiro, sabe, converse com alguém, para alguém possa dar uma luz de fora. E é isso. Registrar todas as mensagens, tá? Guardar tudo isso, tirar print. Antigamente a gente falava que é muito caro você registrar mensagens, você vai fazer ata notarial. Hoje em dia, com a própria tecnologia que a gente tem hoje, você consegue fazer atas via blockchain no computador. Então, todas as mensagens, o negócio custa, uma ata notarial que vai custar 3, 4 mil reais, você faz por R$25 em um aplicativo na internet, vai estar lá registrado no blockchain. Então, que é um selo de autenticidade, que aquelas mensagens são verdadeiras, e você pode usar aquilo ali tanto para o processo civil quanto para o processo criminal. Tá? Vocês no teu escritório atuam no civil também nessas causas, Thiago? Não, só no criminal. Aí civil a gente trabalha com parceiros, né? Porque tem muita gente demandando no civil, tentando que os bancos paguem esses valores que são depositados. Mas pelo que eu tenho visto, não tem tido muito êxito nisso, né? Tem algumas qual a notícia que tem aí em São Paulo? Tem algumas decisões. Isso tudo está muito no começo, né? Tem algumas decisões esparsas de responsabilização dos bancos, que inclusive então a gente advoga para alguns bancos fazer o inquérito policial é justamente uma forma de defesa até para o banco lá porque esse banco não tem nada a ver, o cara criou um site de um terceiro, a pessoa caiu num golpe de um terceiro, mas tem umas decisões esparsas que fala que a responsabilidade do banco é pelo risco do negócio. Então, que traduzindo banco, você ganha muito dinheiro, então assume isso e pronto. Mas é pequena, a porcentagem não é grande. É bem pequena, né? E o Vitor e o Léo estão aqui mencionando um sistema para autenticação em cima disso que você falou, Verifact. Isso, Verifact. Esse, né? Tem vários outros agora. Assim, é uma coisa que está surgindo e são serviços bons. Então, isso a mensagem fica perfeita. Acho que para mim fica até pensando num processo judicial, está no inquérito, numa ação civil, até a formatação é mais bonitinha para você apresentar. E o que o Alex está dando de exemplo aqui é justamente o problema de todo mundo e é o que acaba acontecendo. Clonaram o cartão da mãe dele, fizeram uma compra de quase R$2.000 e o banco disse que passou prazo para contestação e que agora vai ter que pagar. Então essa briga é uma briga lá no civil, aqui no criminal fica configurada a responsabilidade penal, como o Thiago está dizendo, mas a gente acaba não conseguindo ressarcir o dinheiro por aqui. E a Sandra que está conosco, Thiago, a Sandra vale a pena mencionar para o pessoal, a Sandra tem um projeto chamado Anjos Noturnos aqui em Curitiba, serve 350 refeições para moradores de rua todas as sextas-feiras. Parabéns para a Sandra, a gente apoia esse projeto. Quem quiser colaborar, Sandra R. Silveira nas redes sociais, tem o Pix, depois nós vamos colocar aqui embaixo, o Luiz Roberto coloca para nós. E a Sandra está aqui conosco e perguntando como agir quando as empresas de crédito só mantêm o contato através das redes sociais. E se o golpe é praticado por empregados dessa empresa de crédito, como é que isso fica? Tá. Isso é uma situação comum, né? Hoje em dia muita gente só mantém o contato pelas redes. E mesmo. Hoje em dia, o que acontece? Tem novas instituições financeiras, as fintechs, que justamente o custo dela é não ter gerente. Então você opta por isso. Então você tem um banco que às vezes você só fala com ela pelo aplicativo do banco. Reclame Aqui funciona bem, tá? Chama atenção. O Procon tende a funcionar bem também, mas assim, em última instância, judicializar. Não tem como. É isso, documentar tudo, deixar tudo certinho. Não tem essa de... O banco não pode falar que você tem um prazo de 2 dias, 3 dias. Não é um prazo judicial para contestar uma compra errada ou não contestar uma compra. É obrigação do banco, ele tem a segurança, ele tem que fazer essa verificação e você pode contestar. Acho que dentro do prazo que está no Código de Processo Civil, contestar aquela compra. Então, assim, demandar judicialmente, tanto no criminal quanto no civil. Pensando assim, se a sua questão mesmo for patrimonial... evita um pouco, às vezes, o criminal. Tá? Aqui é uma coisa que vai demorar muito, você não vai ter resultado, você não vai conseguir achar ninguém, é um caso que, sabe? No civil, não. No civil, a chance de você conseguir fazer um acordo já na audiência de conciliação é muito melhor, muito maior.
E aí vamos subir um pouquinho desses pequenos golpes que nos lesam muito, mas são pequenos, para questão de sequestro de dados, que está muito na moda, Thiago. O ransomware. Pô, esse Ransomware. negócio esses são especialistas, então tem grupos que tem site, que são organizados no mundo inteiro. Você tem noção? Eu li uma notícia um mês atrás, tinha um grupo, acho que era russo, tá? Posso estar enganado, que juntou 2 bilhões de dólares e aí eles anunciaram que se aposentaram. Então, assim, só com ataques de ransomware. O ransomware tem 2 maneiras ali do ataque, tá? Uma é o sequestro e a indisponibilidade dos dados. Então, o cara entra no seu sistema e põe um vírus ali, então você não consegue acessar o que você tinha. Tá? Então, isso te impossibilita trabalhar. E tem um que ele rouba seus dados e, se você não pagar, ele divulga esses dados. Tá? Aqui no Brasil, o que você tem? Grandes empresas sofreram com ataques de ransomware nos últimos meses. Então, você tem a Renner, a Cosan, JBS, CPFL, EDP, Braskem, tá? Dessas empresas... Tivemos tribunais. Os tribunais. Dessas empresas, todas, tirando a JBS foi a única que falou que pagou. A JBS pagou 11 milhões de dólares para recuperar o sistema. As outras disseram que não pagaram, não sei. Aí ficam as fofocas, tem gente que fala que pagou por fora, ninguém, para não dar o dano de imagem da empresa, mas assim, o que é a questão do ransomware? De novo, o fator humano, tá? Você cria uma rede de segurança, você investe milhões e milhões e milhões num firewall adequado, num sistema anti-hacker, você tem um negócio que chama sandbox, então manda um e-mail, cai num lugar que cai o e-mail ali, passa o antivírus, analisa para depois entrar, tá tudo bonitinho. Aí o funcionário vai lá e clica no site, não sei das quantas, ou pelo celular, e baixa o arquivo. Então, assim, não adianta, você pode ter a coisa mais robusta do mundo. Se o ser humano não obedece, isso eu sei que eu tenho um caso engraçado aqui do escritório da época do Arnaldo, que tinha um cliente nosso, tal, que tinha um sistema israelense ultra ferrado, blá, 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 que tudo ficava lá dentro. Só que para abrir o sistema, acho que antigamente, demorava 1 minuto e meio para abrir, fazer todas as verificações, então salvava tudo que era importante. Tá lá. Polícia Federal, pá, busca apreensão, negócio. Ainda bem que as coisas estavam todas salvas lá dentro do sistema. Não. Demorava 1 minuto e meio, então a pessoa achava que demorava demais. Então ela saudava na área de trabalho. Então tudo que era importante estava na área de trabalho. Ou seja, não adiantava nada todo o sistema de segurança. Né? É o sistema humano. Muito, muito bem lembrado isso. É um negócio... E a questão das criptomoedas, Thiago? Tá. Entra muito aqui nessa questão de cybercrimes. As pessoas estão mencionando a possibilidade de lavagem com criptomoedas. Tem aí uma série de situações interessantes nessa tecnologia, né? Assim, não tem muito segredo a lavagem com cripto, tá? É a lavagem do jeito que a gente quer, de novo, só usando uma roupagem um pouco diferente. Quando a gente está falando de criptomoedas, a gente vai na nossa cabeça Bitcoin, tá? Que é o que está lá. Só que, atualmente, hoje, acabei de fuçar aqui no site, no site de criptos aqui, e hoje a gente tem 10 mil criptomoedas listadas nesse site, tirando as não listadas, tá? Então, como é que funciona, eventualmente, uma lavagem de cripto, tá? Por meio de criptomoedas? As pessoas, primeiro, geralmente isso é feito no ambiente ou da Deep Web ou da Dark Web, tá? Que são ambientes de... A Deep Web é só a internet não indexada, então onde você não está no buscador, então você tem uma rede de criptografia nela, e a Dark Web é um negócio muito mais complexo, tem uma série de levels ali de criptografia, segurança, você precisa de um programa próprio para entrar, é lá que a gente vê aquelas 1000 coisas de pessoa negociando homicídio, tráfico de drogas, blá, 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 tá? E as pessoas conversam ali. Isso é Dark Web. Isso é Dark Web. Dark Web. Isso. Tá. Lá dentro, então tem uma operação de lavagem.
Uma pessoa transfere dinheiro para um fulano e o fulano compra em criptos, tá? A criptomoeda, o que é? Qual que é seu nome? Onde essa moeda fica, tá? Imagina que é um endereço que são 50 caracteres. Isso é impossível de rastrear. E você pode ter quantos você quiser. Então fica aquele dinheiro lá. E você tem a facilidade de atravessar o mundo inteiro em minutos. Então você consegue fazer 50 transações, o dinheiro sai daqui, vai para a Austrália, vai para a Áustria, vai para o Congo, vai para os Estados Unidos e tá girando. E como, aí a grande problema, todo mundo pergunta, tá, isso é ótimo, tá escondido, tá tudo bonitinho, como essa pessoa, ela integra o dinheiro na economia formal, tá? Aí que tá o pulo do gato. É uma questão de falta de informação das autoridades nacionais, tá? A pessoa pega esse dinheiro e simplesmente joga esse dinheiro de volta no mercado e vai no exchange, que é um lugar que você pode trocar o dinheiro, a criptomoeda por dinheiro, coloca aí, beleza, a Receita vai te perguntar o que você vai falar. Eu falo assim, foi alavancagem ou foi alavancagem da moeda. Então essa moeda valorizou. Aí eu falo, pô, mas você não tinha nada, agora você tem 10 milhões? Então eu vou te dar um exemplo de uma coisa que é uma moeda que é linkada a um joguinho, tá? Esta moeda é um jogo de computador, tá? Esta moeda foi lançada em janeiro. Ela valorizou esse ano 7.200%. A moeda de um joguinho, uma Gamecoin que chama. Gamecoin. Se você tivesse colocado 10 mil reais, hoje você teria 72 milhões. Então, a justificativa, tá, dessa valorização das moedas é factível. E aqui, por exemplo, no Brasil, a Receita, a CVM, o Banco Central, eles evitam ter esse tipo de discussão. Então fica muito fácil para as pessoas que estão lavando dinheiro dar essas justificativas. Ah, valorizou, então comprei A, B, C, D, ninguém pede documento de nada, ninguém pede nada, então a pessoa simplesmente coloca isso de novo no mercado. Entendi. É um negócio assim impressionante. E a gente tem crimes de falsidade, de crimes comuns nesse tipo de criptomoedas também, Thiago? Tem. Ou porque a gente está falando aqui, por exemplo, de lavagem de dinheiro, mas a gente tem também a possibilidade de fraudes nesse tipo de moedas, porque você falou em quantas? Mais de 1.000 moedas, é isso? O que você tem muito? É muita coisa, né? Golpe clássico, que o pessoal no meio chama de scam, que é fraude, tá? Fraude em inglês. Então a pessoa faz o que eles chamam de ICO, que é o lançamento de uma moeda, que é como se fosse um IPO, mas só que da moedinha. E beleza. Pessoa, você compra a moeda, coloca o dinheiro, só que no final não tem moeda nenhuma. Ou você começa um jogo que ele te promete A, B, C, o jogo não te entrega nada. Aí só como é que você vai reclamar para alguém? Essa pessoa tá, sei lá, poxa, que país que fundou, que país que criou. Eu vou te dar um exemplo que eu invisto dinheiro nessas coisas. Acabei de comprar uma moeda ontem, que teve um ICO dela. Tá? O dono da moeda, quem criou isso, está em Singapura. Então, assim, como tem a questão da transnacionalidade, como é que eu processo essas pessoas? Eu não consigo, eu não chego nessas pessoas. Então, essa é uma questão que o direito penal vai ter que pensar para o futuro, que isso daí só tende a aumentar. Como que a gente faz esse tipo de apuração? Como que a gente consegue cercar isso por conta disso, da transnacionalidade desses delitos? Eles não acontecem em lugar nenhum. E você fala assim, onde que está o seu Bitcoin? Ele não está em lugar nenhum, ele está na internet, no mundo virtual e pronto. É mais ou menos como agora você até mencionou essa questão das obras de arte. Isso. Que também é até difícil a compreensão disso, né? NFT, que chama. NFT. NFT. O que é um NFT? Tudo que você cria na internet, você pode dar um selo de autenticidade, que é o tal do blockchain. Do mesmo jeito que a gente faz com a ata notarial, que ele vai te dar um selo de autenticidade, ele faz isso em imagem, em música, em vídeo. E tem várias empresas trabalhando com isso. Por exemplo, a NBA.
NBA lança cards de vídeos de jogadores. O Isso Stephen mesmo. Curry comprou um do LeBron James, um vídeo do LeBron James de NFT por $1 milhão. Então as pessoas ficam fazendo isso. E o que dá para fazer? Pô, dá para você lavar dinheiro com isso muito. Um menininho, eu vi uma reportagem agora há pouco, um menino da Inglaterra, 12 anos de idade, ele fez uma coleção de fotos de 90 baleias. Ele vendeu isso por R$2 milhões. Então, assim, olha o modo, como as pessoas faziam antes com obra de arte, que o valor não depende de nada, você não consegue precisar, depende do comprador, depende da fama, você consegue lavar dinheiro muito facilmente com NFT. Então, de onde você comprou? Poxa, eu fiz um... E você entra no site, tem um site que chama OpenSea. Aí você consegue ver um monte de NFT lá. E um monte com preço alto. R$50 mil, R$100 mil, R$200 mil. E essas coisas são vendidas. Eu também não entendo a lógica disso, de por que isso é vendido, mas as pessoas compram. A pessoa fala, pô, eu fiz aqui uma arte e vendi por R$500 mil. E vendi por R$1 milhão. E você não tem como questionar, porque realmente a transação está lá, está bonitinha. É uma questão muito forte de lavagem de dinheiro em NFT. Tá? É uma coisa que as autoridades tinham que ficar bem atentas. E que tá com valores exponenciais. Esse exemplo que você deu da NBA é um que realmente ficou muito aí em evidência, mas você tem obras também de arte de grandes artistas, de artistas modernos, de grafiteiros, Sim. que estão também com um valor altíssimo e as pessoas realmente estão comprando. E aí, a compreensão disso é difícil. Por exemplo, a Carmen fez uma pergunta aqui, e eu agradeço todos que estão participando do nosso chat. Vai ficar tudo gravado aqui no IGTV do Instagram e vai ficar gravado com as perguntas no canal do YouTube Arnes de Oliveira Andreasa. E a Carmen pergunta se para lançar essas moedas não precisa ter lastro. Não. O que é o lastro? É complicado. Mas tem o Bitcoin, o lastro dela é o cálculo financeiro que é feito na mineração. Então, imagina, são contas matemáticas. Mas, geralmente, todas as outras moedas... Você tem uma moeda, você já ouviu falar de Ethereum. É uma outra moedinha. A Ethereum foi criada para lastrear o lançamento de outras moedas. Então, geralmente, quando você lança uma moeda, você está lastreado numa moeda já pré-existente. Tá? Então, a moeda criada para lançar moedas. E hoje você tem umas 6, 7 moedas que são nesse sentido. Aí você lança os ICOs. Que a gente chama de moeda, mas na verdade é como se fosse um token, como se fosse a ação da empresa. Tá? Que tá ali, mas todo mundo se combinou de chamar de cripto tudo isso, mas na verdade, na essência, elas não são cripto, elas são ações daquela empresa que aquela empresa lança. Essa é uma boa explicação, é uma boa lógica que você deu mesmo, para a gente entender, porque a cabeça da maioria das pessoas, que como eu, nasceu quando sequer existia computador, quer dizer, eu tenho 51 anos e eu nasci e me formei com máquina de escrever. Você não consegue visualizar o lançamento de uma moeda sem o lastro. É isso mesmo, quer dizer, qual que é o lastro na nossa cabeça? É um banco central com barras de ouro que está garantindo o nosso dinheiro. Na verdade, isso deixou de ser verdade no mundo real também faz muito tempo. Né? Quer dizer, ninguém mais tem lastro do dinheiro que está no mundo. Enfim, é outra discussão. Aqui no mundo virtual, essa tua explicação eu acho que é uma grande sacada. Quer dizer, não é que ela seja uma moeda, ela é muito mais uma ação da empresa, né? Do que propriamente uma moeda. Porque a gente imagina esse exemplo que você deu do Gamecoin. Quer dizer, a pessoa investiu lá R$1.000, progrediu 7.200 do começo do ano para cá, ela teria R$7.200.000. É essa a conta? E aí vem a minha pergunta muito parecida com a da Carmen. Quem paga esse valor? Eu paguei 100, eu paguei 1.000 para quem? E se eu quiser vender esse Gamecoin, eu consigo vender? Consegue, tranquilamente. O que acontece? Alguém compra. Compra. Como é que ela sobe? O interesse das pessoas. Por que essas moedinhas dos jogos elas têm funcionado? Porque as pessoas tiveram uma lógica diferente. O Bitcoin, ele serve para o fim dele mesmo. Essas Gamecoins, eles obrigam você quer jogar, para comprar as coisas dentro do jogo, você precisa utilizar essa moeda. Então, ele obriga essa moeda a ter uma utilidade lá dentro. Então, o cara precisa, sei lá, comprar uma espadinha. Aí custa 10. Ele precisa comprar esses 10. E cada vez, e tem um número limitado de moedas.
que eles vão lançando ao pouco. Então, isso vai subindo, subindo. E esse valor que a gente fala em 7.200, a gente está pensando em valores tipo, muito grandes do valor da moeda. Essas moedas começam, o preço dela, em fração de centavo. Então, você está falando em 7.200, ela está custando $40. Ela custava fração de centavos e foi para $40. Então, o preço unitário continua sendo um preço acessível para todo mundo. A grande diferença é quem conseguiu comprar isso num momento muito inicial, teve esse lucro depois. É isso mesmo. Legal, Thiago. Eu, antes de finalizar, ficaram duas questões do nosso público aqui em aberto, vale a pena responder. O Verifact, a verificação de autenticação, que você mencionou vários programas, e ela tem sido reconhecida pelo Poder Judiciário. Não precisa mais necessariamente ser uma ata notarial, mas esses programas de autenticação estão sendo válidos. Sim, sim. Então, inclusive hoje em dia, até o que assinar contrato, que para mim é muito melhor, o tal do Cert and Sign, que você assina, vai te dar geolocalização. Então, assim, é perfeito. Então, eu estava no escritório do Marlos, tal hora, tal, tudo assinado. Melhor que uma assinatura que pode ser falsificada mesmo. E a Justiça está aceitando normalmente como se fosse, aspas, ata notarial. Sim. Legal. E o segundo ponto, a Paula faz a pergunta para nós, se essa dupla autenticação, essa autenticação de 2 fatores no WhatsApp inibe a gente cair nos golpes. Não inibe. Quando entra numa segunda conta, às vezes o WhatsApp ele vai te pedir a senha. E depois de um certo tempo, 10 minutos, 15 minutos, mesmo que a pessoa consiga entrar no WhatsApp Web ali, ficar um tempo com a sua conta, se ele não tem a sua senha da certificação dupla, ele perde o acesso ao WhatsApp. Então ele consegue até dar um golpe, mas uma coisa num tempo muito curto. Ou seja, é recomendável que a pessoa tenha sempre a dupla autenticidade, a dupla verificação, né? Sim, sempre. Pessoal, eu conversei hoje com o Thiago Nicolai, sócio do Malheiros, Mediolaro e Prado, escritório de referência em São Paulo, no Brasil, fraterno amigo. Mandar um abraço aí para a Daniela e para todos do teu escritório, Thiago. O Thiago, para quem acompanhou a gente, eu tá revendo na live. Vocês viram que a gente começou com as questões básicas nossas de todo dia, as fraudes de WhatsApp, sextorção, as fraudes dos boletos, fomos subindo com a questão de sequestro de dados e chegamos até a problemática aí das criptomoedas dentro de uma visão geral dos cibercrimes e dos cybercrimes, que foi o tema sugerido pelo Thiago. Foi muito legal, Thiago, acho que foi muito prático, muito interessante essa nossa conversa, te agradeço demais. Obrigado. E agora estou te aguardando aqui para o charuto, hein? Você está me devendo aqui em São Paulo. É verdade. Quando eu estiver aí em São Paulo, nós vamos lá fumar um charuto, tomar um Negroni. Beleza. Eu hoje, então, conversei com o Thiago Nicolai, o roteiro foi todo do Thiago Nicolai, o backstage foi do Luiz Roberto Juraski Lino, eu, Marlos Arnes de Oliveira, com vocês toda quarta. Na quarta que vem, nós vamos receber o Gustavo Rabai, a quinta onda do compliance e da gestão responsável. Ficam todos convidados. Grande abraço, saúde. Valeu, Thiago. Tchau. Abraço, tchau.